hoje chegou a maravilhosa entrevista, dessa vez com o nosso querido professor Felipe Sensei, ou Fideza para os íntimos, né? Seja bem-vindo ao seu Oscar News, ao nosso Oscar News. Pode? Pode? Ah, ok. Tá, começando. Como é que começou a sua jornada no Nihongo, no japonês? Como é que você começou a gostar de... Como é que você começou a aprender japonês? Aprender? Isso. Como é que você começou a criar esse gosto pela língua? Como foi isso? A história foi... Vixe Maria, a gente vai ficar 10 horas aqui. Exatamente isso foi isso. Tá bom. Vou resumir, a gente tem um Jenga pra isso. Tudo começou quando um menino gostava de desenho, eu adorava desenhar, e eu via os desenhos que passavam na televisão. Né? Nossos amigos tokusatsu, os Jaspion, Jirai e tudo mais, eu assistia, adorava aquilo, e eu ficava encantado com aquele final que subia, aquele monte de letrinha, e a tela ficava preta e aparecia 3 coisinhas no cantinho da tela, e eu ficava, o que tá escrito ali? Eu não sabia que era aquilo. Aí eu fui me interessando, mas sempre gostei da cultura, sempre gostei. E o meu vizinho, ele desenhava anime e eu não sabia o que era anime. E ele assistia anime e desenhava mangá. E eu não sabia que aquele estilo era mangá. Eu sabia que era desenho japonês. Né? E ele ficava desenhando aquilo. Que legal, quero desenhar também. Aí eu começava a desenhar, lembro que a gente ficava a tarde todinha no quintal dele lá no chão, desenhando. Ficava assim, acho que uns 3, 4 meninos lá, desenhando bastante. Aí teve um dia, eu tava lá no segundo ano da minha vida. Não, no primeiro ano, eu comecei fiz o primeiro ano, aqui no Beatriz. E eu descobri que lá no Laerte existia o curso de idioma japonês. Falei, opa, por que não? Aí eu conversei, mãe, vocês querem fazer japonês. Aí como todos, né, acho que todos os alunos passaram por isso, faça inglês, meu filho. Né? Não, aí minha mãe, não, você não quer fazer inglês? Não, eu quero fazer japonês. Aí, onde entrou tudo, aí eu comecei a estudar Nihongo com a Rosa Sensei, nunca vou esquecer dela. Ela foi esse aqui é hiragana, esse aqui é katakana. Eu lembro que em 2 semanas eu tinha os 2 na cabeça. Tanto que eu gostava daquilo. Né? E no meu tempo não tinha internet, nem o celular, que você ficava com o celular na mão assim. Então você olhava de pouca coisa na internet. Hiragana, katakana, algumas palavras soltas ali, lá, mas não tinha curso igual hoje em dia, né? Então eu pegava aquelas palavras, dividia por categorias, cores, objetos, e fui aprendendo Nihongo e colocando tudo no meu quarto. Então a parede do meu quarto era cheia de post-it com hiragana, katakana, kanji. Né? E a minha história com o Nihongo começou ali, depois estive passando por muitas mudanças, né? A professora parou, aí o curso também tinha que parar. Aí entrou a Eliana Sensei para auxiliar, e dali eu fiquei... E agora eu achei Hayashihara Sensei, a fundadora da Asuka Juku, e comecei a estudar Nihongo com ela. E hoje estamos aí. Essa foi a jornada do Nihongo, do início, né? O início de tudo. O início de tudo. Como foi para você se tornar sensei? Qual foi o processo? O processo. Isso. Resume só. Então, o processo, né? Eu estudei 5 anos, 5 a 6 anos com a Hayashihara Sensei. E em 2014, abril de 2014, ela, estou indo embora para o Japão. E se vire com a escola. Como assim? Né? Não sou professor, não sou descendente, não tenho raízes japonesas, né? Então não tem como dar aula. Não, ela falou, eu te ensinei a dar aula, então você consegue. Então eu não tinha aquele peso no início, né? Vou virar professor, não. Eu reabri a escola em agosto, 13 de agosto de 2014. 13 de agosto. 13. 2005, 13 de agosto de 2013. Foi 13? Foi não? Foi sim, bicho, do outro jornal que ela falou. E foi em 2013. 2013? Foi em 2013. Foi 2014.
Por isso que eu estou comemorando, né? Olha só, gente. É verdade. 2013. 2013. Nossa, eu perdi. Perdi muito tempo. É mesmo, 2013. Você tá de 10 anos, né? 2013. Em 2013, no dia do meu aniversário, eu reabri a escola, era essa salinha ao lado, que a gente conhece como a sala do Bruno Sensei agora. Né? E eu reabri como se fosse um clube. Né? Então a escola, ela teve muito tempo, ela estava muito tempo ali e tipo, perder tudo seria muito chato, muito triste. Então reabri num sentido de, aqui é um clube, cada um ajuda um pouco no idioma, cada um que você souber, cada um passa pra frente, e vamos nos reunir aqui como se fosse um clube. Enviei o e-mail para os ex-alunos da Kazuki Sensei, né? Aí alguns voltaram depois de um ano, né? E esse processo foi indo e as pessoas começaram a me chamar de Felipe Sensei, aquele peso foi ficando óbvio nas minhas costas, foi pesando mais e mais e mais. E eu não me sentia como um professor. Eu não tinha esse sentimento. Eu estou aqui à frente dessa escola, mas eu não sou professor. Né? Eu acho que falta muito ainda. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Falta muito ainda. E eu depois que eu reabri, eu comigo mesmo pensei, né? Fiz uma promessa para mim mesmo. Depois que eu encontrar a Kazuki Sensei, né? Novamente, e eu falar tudo com ela em japonês, 100% japonês, aí o meu sentimento de professor vai aparecer, vai florar, né? Em 2015, fui ver a Sensei, ela estava bem debilitada, e ali eu só falei em japonês com ela, e foi natural. Quando eu voltei, né, aí antes disso eu encontrei com a Sensei, encontrei com ela, no outro dia ela se internou, aí eu fui até o hospital visitar a Sensei, aí lá ela, conversando bastante, né, ela jogou a bomba. Você agora não é mais Felipe Kun, agora você é Felipe Sensei. Então aquele peso, a Asuka Juca, a perna do Tojin entrou na minha pá, nossa, foi assim, foi um peso muito grande, mas a responsabilidade foi maior e o sentimento de professor veio junto. Então, depois que eu voltei pro Brasil, eu falei, não, eu não posso deixar essa escola em um pedacinho, um espacinho tão pequeno. Vamos ampliar. Né? E ali eu voltei com o sentimento de, eu sou um professor de japonês, eu posso, eu consigo. Então, vai dar certo. O que ela me ensinou, eu vou passar pra frente e continuar estudando. Né? Que o professor não para, né? Giovanni Sensei. O professor está sempre aí. Então, hoje eu me vejo como um professor de idioma japonês. Mas não foi porque eu aceitei sim, mas é pelo quanto que os alunos se desenvolvem. Então, eu vejo alunos falando em japonês. Então meu trabalho está ficando legal, está bom, eles estão falando em japonês. Então, esse meu sentimento de professor japonês fica cada vez maior e, meio que as raízes vão crescendo mais e mais, e eu fixando. E é isso. Essa foi a jornada. Esse momento de entregar a nossa idade, né? Parece, mas ele tem muitas idades. Eu te conheço há 12 anos. Tem gente que estuda aqui, que dá aula aqui, que é o Bruno, que te conhece ainda mais, acho que há uns 20 anos. Como você se vê nesses próximos anos de amizade, de conhecimento com o idioma japonês? Primeiro, eu gostaria de estudar no Japão. Tirar um ano de Kenshu, pesquisas lá no Japão. Mas para isso, eu não posso deixar a escola fechada. Então tem que ter alguém para tomar a frente, para que eu possa estudar. Porque você aprende aqui, então as aulas que eu monto, as aulas que eu tenho, é a aula que eu gostaria de ter tido. Então eu queria entender como que o japonês passa isso para frente, como que o japonês pensa, tem esse pensamento realmente, como funciona essa didática lá. Então eu gostaria muito de estudar lá. E eu, com o Nihongo, eu acho que eu não sou mais ninguém sem ele. Fizemos a união.
Eu e ele somos Power Rangers. Nós estamos no Megazord. Entendi. Né? Não me vejo sem o idioma, não me vejo sem a cultura. Acho que a cultura me salvou. O idioma e a cultura, e graças a Kazuko Sensei, lógico, minha família também, a cultura me salvou. Eu acho que abriu uma porta que estava fechadinha lá, né? E, como sabemos, todos não somos, né? Classe alta, a escola está numa região, né? Que é uma classe mais baixa, né? E acho que o idioma, ele me salvou e está salvando muitas outras pessoas, abrindo oportunidades. Então, daqui para frente, daqui a 20 anos, quem sabe, gostaria de abrir um Asukajūko lá no Japão. Mas não para ensinar português, pode ser que sim em português, mas auxiliar os brasileiros que estão lá. Eu acho que eu vejo assim que é muito superficial o idioma, eles não querem aprender o idioma, não sei o que acontece. Então eu gostaria de ir lá pesquisar sobre isso, entender isso, né? E auxiliar o pessoal lá. E assim auxiliar o pessoal daqui, construindo o intercâmbio. Facilitar a vida do aluno, ter a experiência do Japão, ter a experiência do idioma real, né? Ver se ele aprendeu mesmo, se ele consegue desenvolver uma conversa com um japonês, né? Então eu vejo o Nihongo e eu vejo os planos, eu tenho planos para isso. E lógico, criar pessoas aqui dentro da escola que toquem a escola. Né, para que esse sentimento da Asukajūko, essa essência, ela não morra e que o próximo possa continuar e assim por diante. É que eu falo que a escola ela não é minha, eu sou passagem aqui, sou passageiro. Então a próxima pessoa não precisa ser descendente, não precisa ter a essência da escola e querer continuar a escola. É o meu pensamento. Só um pequeno adendo, isso bate com o que o Bruno disse. Isso. Certinho. Aonde, mais ou menos, você gostaria de abrir a Asuka no Nihon? Onde tem mais brasileiro, né? Na região ali, Aichi-ken, ali tem bastante brasileiros e eu acho que, como fala, seria uma oportunidade de criar mais laços com o pessoal que está lá. Daí seria mais fácil para aprender o idioma, eu acho. É porque aqui na escola a gente tenta criar um ambiente onde o aluno se sinta no Japão, onde ele fale o japonês. Às vezes ele fala português, então eu não tenho que ficar me esforçando para isso. No Japão não, você criaria uma aula, você levaria essa aula para fora da sala de aula. Faz sentido. Então você está, na sua volta tem kanji, na sua volta tem que estar tudo em japonês, tem gente falando japonês. Então seria uma aula que seria mais rápido a aprender. As necessidades, né? Aqui é muito difícil. Vamos ali na padaria comprar um pão. Aí você vê um monte de gente falando português, não tem kanji, não tem hiragana, não tem katakana, então fica mais fácil para você fugir, sair daquilo. Lá no Japão seria mais fácil, né? É o que eu acho, né? Faz muito sentido. Dentro de todos esses anos de Asukajūko, tiveram vários alunos, tem alguns que marcaram você? Sim. Todos. Porque assim, eu ensino, mas eu aprendo mais com cada um, né? E todos que passaram por aqui deixaram uma marca, né? Então eu acho que, como fala, a gente deixou aquela marquinha na raiz, na árvore, né? Aquele pedacinho ali, a gente uns faz um coração, outros a gente quer fazer uma caveirinha, mas cada um deixou uma parte. Então, tem muitos. Se eu for ficar aqui falando de todo mundo, a gente nunca vai terminar esse documentário. Mas sim, todos deixaram pedacinhos maravilhosos aqui dentro, aprendizados, né? Eu aprendi muito com muitos alunos aqui dentro. E assim. Beleza. Saindo um pouco da escola, como sua família te enxerga, ou como você acha que sua família te enxerga em relação ao seu gosto pela cultura japonesa, até mesmo pelo Gakkou? No início, né, foi você está perdendo o juízo.
como fala, o medo tinha, né? Porque eu parei do serviço, aí o dinheiro que eu tinha, eu investi na escola e dá para entender como fala, a apreensão dos meus pais, né? Você está embarcando num lugar, num mundo, num universo que você não tem tanto contato e você não sabe tanto sobre. Tem certeza disso? Mas foi me deixar da missão. Né? Então hoje eu vejo assim, acho que graças à escola, pude ajudar muito em casa. Acho que hoje meu pai, principalmente meu pai, a gente conversa mais, né? Minha mãe ainda tem aquela coisa do meu filho sai de lá tão cedo, não vem pra casa tão tarde. Eu sei que se você ficar lá, eles vão ficar. Os alunos, né? Tem essa preocupação. Eu, assim, eles me apoiaram muito no início. Dava pra sentir esse sentimento deles, será que vai dar certo? Né? Mas no início foi difícil, mas hoje em dia é apoio total. Eu acho que eles, como posso dizer? Acho que eles veem, eu não vejo mais a escola e Felipe, é os dois juntos. Praticamente é casa, escola, e a gente fica nesse momento. No início eu acho que foi bem difícil, porque questão de aluguel, essas coisas assim, tinha poucos alunos, então meu pai me ajudou muito, minha mãe ajudou muito, né? Tanto é que o início do Nihongo, aquela salinha ali, praticamente, vamos lá, uns 60% a 70% das mobílias foi a minha mãe que doou, né? Então o início foi isso, né? Acho que minha irmã também ajudou bastante, apoio bastante. A família ajuda bastante. Assim, os parentes é mais, lá vem o japonês. Eu sou japonês para os parentes. Mas acho que vejo, tem esse respeito. Tem um respeito, é a minha profissão, eles entendem que, aquela ali não é uma casa, ele é uma profissão, é o serviço do Felipe. Eles têm esse pensamento. Você falou que a cultura entrou bastante, né? O que seria alguma coisa que você acha que pesa mais, assim, da cultura japonesa na sua vida? Tá. Eu converso muito sobre isso com a Miki. Uma coisa que mudou muito minha perspectiva faça as coisas, mas tente não incomodar o próximo, não tente prejudicar o outro. Né? Então, se eu fizer isso daqui, vai prejudicar o outro, o que eu tenho que fazer? Então, essa parte da cultura acho que fica muito presa em mim. Então, o japonês é aquela pessoa que, eu não posso incomodar o outro, eu não posso pensar, eu tenho que, se eu vou fazer isso daqui, vai prejudicar o outro, eu não posso fazer. Não é que eu não posso, tipo, é um total, não seria muito bom, né? É um todo, né? Então eu vejo que nós brasileiros, assim, a gente tem aquela parte muito de eu por mim e acabou. Vou fazer isso e o resto. O povo japonês não, é uma coisa tipo, todo mundo junto, unido para fazer alguma coisa. Então, às vezes eu fico na fila do ônibus, por que ele passou na frente? Mas, aí às vezes, de tanto ter esse contato com a cultura, com o idioma japonês, eu às vezes esqueço que eu estou no Brasil. Né? Então, por exemplo, assim, vamos chegar às 10 horas, 9h45 eu estou lá. Aí o fulano chega às 10h40, 11 horas. Aí eu, mas por quê? Aí depois, eu estou no Brasil. Não tem esse ponto. Eu tenho que parar de pensar nisso, né? Então a cultura, assim, ela me ajudou nessa parte, de ver com outros olhos, enxergar com outros olhos o povo brasileiro, o que o povo brasileiro poderia mudar para isso ficar melhor, a convivência de todo mundo junto. É o que eu vejo, assim. Alguém tem mais alguma Gente, eu tenho um monte. Vambora, então. Simbora. Vibeza, você comentou que, acho que na entrevista escrita, que você pretende ter filhos. Você pretende passar o conhecimento japonês para eles? Ou para ele, ou para ela? Assim, isso a gente está discutindo entre eu e a Miki. A esposa dele. Como a gente vai fazer isso? Vai criar aqui no Brasil, então dentro de casa vai falar japonês e fora vai falar português. Como que vai ser essa comunicação? E no final das contas a gente não sabe. A gente não sabe como vai ser. Eu sei que tipo, o filho ele vai mais pelo lado da mãe. Então a Miki fala mais japonês do que português. Então essa criança vai falar japonês.
Então eu vou ter que ensinar português aí, mas aí não dá. Eu quero ensinar em japonês, ele não quer ensinar português. Né? A gente não sabe, mas pretendo sim passar o lado bom de ambas as culturas e o lado ruim também. Né? E no final deixar ele escolher. Ele vai escolher, eu quero viver no Japão, eu quero viver no Brasil. A gente tem que entender que o filho não é pra gente. Né? Não tem que bater asas. Mas não sei como vai ser. Mas só sei que vai ter um monte de tio e tia. Tipo um Mascajuku Kids, né? Nossa, eu tô imaginando isso agora. Tem, olha, já sou da fofoca, tem uma ex-aluna que vai ser mãe. Aí o Bruno já comenta que também quer ser pai. Então pronto. Já temos pelo menos dois já tem garantido. 3, ali. Caju com a próxima geração. Exato. Nossa. Esse foi o principal, né? Sim. Pode mandar, Gustavo. Ok. Tem alguma coisa que você queira dizer para seus alunos que estão estudando aqui e para os que passaram, para as próximas pessoas que irão vir a Ascajuco? Alguma mensagem que você queira dizer para eles? Pra nós. Não parem de estudar. Tanto o japonês, não parem de estudar. É a única coisa que a gente tem. Né? E agradecer, né? Agradecer a cada um de vocês por ter passado aqui, deixado raízes, deixado coisas boas, coisas ruins também. Tem uma caixa, 2 caixas de caneca, e dê que você não pegou as canecas. Né? Mas a gente vai usar a caneca essa semana com o Ikebana. Né? E não desistir dos sonhos, né? Que aqui é que eu falo, aqui dentro no Gakko é como se fosse uma família. Né? E a gente está para apoiar. Se chegar para mim e dizer, se eu quero fazer isso, a gente vai apoiar. E começa daqui de dentro. Tem um aluno que quer vender bolo. Vende aqui dentro, começa aqui dentro. Então acho que é o apoio que a gente tem aqui. Muitos alunos não têm esse apoio fora, né? Dentro de casa, principalmente. Então aqui é um lugar onde todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. Se for por uma causa boa. Se for por uma causa boa, a gente vai fazer uma reunião, a gente senta todo mundo e esculacha. Que existe isso, né, Paulo? Tem outros alunos também aqui, né? Então acho que é se apoiar, né? Se respeitar. Aqui dentro eu vejo muito respeito. Né? Cada um todo mundo, Junin Toiro. 10 pessoas, 10 cores, cada um tem um jeito, cada um brilha de um jeito, cada um se manifesta de um jeito e todo mundo tem que respeitar. E aqui dentro eu vejo isso, é muito mútuo, né? O respeito. Se precisar puxar a orelha. Se precisar puxar a orelha, pode puxar, a gente senta nesse sofazinho aí. Põe a vítima ali, aí senta eu, Pedro e Bruno Sensei, aí vocês vão Aí. Então, acho que não demais é isso. Muito obrigado pela presença. E para o pessoal que está assistindo, esse é o último vídeo da sequência do Asca News. Muito obrigado por terem assistido e Acompanhado até aqui. isso, toda essa jornada de vídeos. E acho que é isso. Sayonara. Dia 3 é aniversário dele, viu? Sayonara.